Não é no ar-condicionado do escritório que a gente vai encontrar soluções, é lá fora. Dentro da visão, você trabalha os dois aspectos, né? O desafio que a gente tem hoje em dia é de manter a cabeça ativa para tudo de novo, né, que se apresenta no dia a dia. Ninguém sabe tudo. Ninguém é responsável por resolver sozinho qualquer coisa. Uma bela visão, uma boa ideia sem execução não entrega resultado, né? Gino Di Domenico é o CEO na Santa Helena Alimentos. Ele possui uma vasta experiência, sendo C-Level e CEO na Estúdio Z, Skin Cariol, Brasil Quirim, Unilever, no Brasil e Holanda, e Doxa Partners, sua consultoria. Gino é filho de italianos, mas nasceu no Peru e foi criado aqui no Brasil. Ele gosta de viajar e ter contato com a natureza. Seu hobby é o desenho. Ele é casado e pai de 2 filhas. No mercado, o que eu vejo é que as pessoas vão aumentando a complexidade. Ter o time engajado, entendendo qual é a direção, é fundamental. Bem-vinda, bem-vindo. Você está em mais um episódio do podcast Rumo. E hoje a gente está recebendo o Gino, que está CEO da Santa Helena. Vocês já viram toda a jornada dele. E a gente se conheceu há alguns anos, por intermédio de um amigo. Eu estava em Santa Catarina naquele momento. E a gente teve um bate-papo prévio aqui. E eu gostei demais do episódio que a gente vai formular agora. Com um tema que é um tema obrigatório de todos nós, que é a transformação. E Gino tem um método. Ele desenvolveu na carreira dele, na jornada dele, um método que eu adorei. Já anotei e já comecei a utilizar, porque eu conversei com ele antes. Então, eu tive, né, o privilégio de aprender algumas coisas muito interessantes. Temas, alguns eu já conhecia, mas não estavam aplicados com a sabedoria que o Gino trouxe para mim nessa jornada. Então, né, Gino, seja bem-vindo e vamos ter um momento muito legal. Queria que você se apresentasse aqui no sentido de, puxa vida, o que é transformação para você e por que esse tema transformação é tão importante para todo mundo hoje? Bom, primeiro, toda a minha experiência, né, tanto pessoal como profissional, veio de muita transformação. Então, o desafio que a gente tem hoje em dia é de manter a cabeça ativa para tudo de novo, né, que se apresenta no dia a dia. Eu sou um filho de italiano, nascido no Peru, criado no Brasil, casado com uma americana que é filha de húngaro com mineiro, né? Ou seja, uma salada mista, minha família. Uau! É uma bagunça, né? Eu tenho 2 filhas, as filhas são brasileiras, mas a história pessoal, ela começou com muita mudança e muita transformação. Então, desde cedo, eu tive a oportunidade, no lado pessoal, né, de conseguir aprender com a mudança. E mais do que aprender com a mudança, aprender a conduzir as mudanças. Quando a gente vem para um ambiente empresarial, minha história de vida, eu sou engenheiro de formação, fiz mestrado em engenharia também, mas aí na sequência eu fui para consultoria. Em consultoria, essencialmente, é um trabalho onde você está desenhando e operando transformações o tempo inteiro. Obviamente com o objetivo de melhora do negócio, de mudança de patamar, né, ou de recuperação ou de transformação para um outro patamar. E depois desse período, né, de transformação, quando eu estive passei muitos anos na Unilever, né, e a Unilever na divisão de alimentos, ela era ou foi, né, uma divisão na época que vinha de muitas aquisições. Então a transformação ela era natural no dia a dia, porque
Obviamente, a gente tinha que incorporar aqueles negócios, reformatar, refazer, reprogramar, né, o modus operandi da companhia com diferentes caldos culturais. Então, indo direto ao ponto agora e falando sobre a transformação nada mais é, na minha opinião, uma oportunidade da gente enxergar um caminho, da gente enxergar um objetivo final, né? Ter uma visão sobre aquele objetivo final que está muito apoiado no meio empresarial sobre as avenidas de crescimento, né? Sobre os grandes objetivos que a gente pode alcançar. E depois, como é que você conduz esse processo ao longo do tempo? E aí tem a famosa frase em inglês, né? Enjoy the ride, né? Ou seja, como é que a gente aproveita esse momento, não vou dizer curtindo, né? Mas entendendo, tendo um nível de consciência de como você está operando essas mudanças, até porque você faz essas mudanças junto com as pessoas. E ter o time engajado, entendendo qual é a direção, é fundamental. O que, obviamente, depois facilita a execução, né? No dia a dia. Gino, eu acho que esse tema, ele e a tua experiência, né, e a sua jornada até pessoal, multicultural, de enfrentamento de mudanças e transições e ajustes culturais, ela é o tema principal. A gente tem ouvido falar muito sobre, puxa vida, o nosso desafio aqui são pessoas, essas novas gerações e tal, mas, francamente, eu acho que as pessoas são as mesmas de sempre e as diferenças de gerações são mais velhas que a Bíblia. E então na Bíblia fala-se muito isso, né, sobre as novas gerações que são terríveis e tal. Então nós seres humanos temos dificuldade com essas transições, mas em função da velocidade, no último podcast, o Marcelo da IBM Consulting, ele falou sobre o redimensionamento do tempo, como o tempo está sendo encurtado para se fazer cada vez mais transformações. Então, a impressão que a gente tem como observador do tempo é de que o tempo está mais curto, e ele está mais curto. Né? A gente tem menos tempo para fazer. Então, o tema que você traz, ele é absolutamente importante, porque nós temos que fazer transições, transformações nas nossas famílias, transformações nos nossos negócios. Você falou de uma multinacional, né, Unilever, onde você trabalhou, que está fazendo essa transformação toda outra vez, né, se redividindo em unidades de negócio, mas todas as demais multinacionais também estão fazendo transformações para serem mais competitivas. O ambiente agora, ontem, né, saiu que chegaram a um acordo. O Donald Trump, ele é um negociador, vamos chamar de heterodoxo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem aquela expressão de colocar o bode na sala. Então ele coloca o bode na sala, está todo mundo reclamando, para quem não conhece essa história, muita gente não conhece. Então tem uma tenda cheia de gente, todo mundo reclamando com o líder da família que a tenda está muito apertada, que as coisas estão péssimas. E aí ele coloca um bode dentro da tenda para complementar. O bode cheira muito mal. E as pessoas começam a reclamar do bode, e aí ele tira o bode e aí todo mundo fica feliz. Na mesma situação que estava antes essa história do bode na sala. É uma história velha, né, Gino? A gente tem que começar a contar as histórias porque as pessoas não conhecem as histórias mais velhas. Nesses processos de transformação, o maior desafio é a gente entender onde é que nós vamos focar no que se refere às alavancas de crescimento. Não é? Por exemplo, o exercício que nós estamos fazendo na Santa Helena. A Santa Helena, o grande desafio nosso na companhia é honrar o passado, mas ao passo que a gente honra o passado, a gente constrói o futuro. O que é honrar o passado? Se eu olho, por exemplo, o modelo de distribuição da empresa, ela veio muito apoiada ali nos anos 80, 90 e até meados dos anos 2000, num canal de distribuição chamado Atacado Doceiro, né? E a gente tem clientes importantíssimos nesse canal. É um canal que nos anos 80, 90, principalmente, ajudou a companhia a criar uma rampa de crescimento muito forte. Ele ainda é um canal de distribuição muito importante, muito relevante, até pela característica do produto. Nós estamos falando ali de impulso e indulgência, e esse canal de vendas trabalha muito bem esse tipo de produto, com as respectivas marcas, diferentes marcas que estão no mercado.
mas nós precisamos estar disponíveis, né, para diferentes ocasiões de compra e ocasiões de consumo, também nos milhares de pontos de venda que estão espalhados pelo Brasil. No passado, eu tive uma experiência em bebidas frias, né? Cervejas, refrigerantes, e ali a gente chegava a atender 600, 700 mil pontos de venda semanalmente, né? Quando você começa a olhar outras indústrias que estão um pouco mais distante, né, desse mundo micro, né, da distribuição da indústria da cerveja, por exemplo, a gente começa a enxergar as avenidas de crescimento no que se refere a novos modelos de distribuição que uma indústria como Impulso Indulgência, onde a Santa Helena está inserida, pode também catapultar. Tanto é que nesses últimos 2 anos, um pouco menos de 2 anos, nós fizemos uma revisão do que a gente chama do go-to-market, ou modelo de distribuição, que nada mais são do que os 4 P's do Kotler, né? Como é que eu vou posicionar portfólio e sortimento, qual o nível de precificação que eu vou ter em cada um desses canais, quais são qual é o calendário comercial que a gente estabelece para o ano, né? A Santa Helena é uma companhia muito apoiada na Junina, inclusive nós estamos agora, né, entrando num período mais forte do ano, que é o da Junina, por conta dos doces, né? O doce de amendoim, o pé de moleque, a paçoquita, lá, e obviamente os snacks também acompanham. Mas a gente entende que tem outros momentos durante o ano onde a companhia pode sim fazer verão, vamos colocar dessa forma, né? Eu também pensar no seguinte, vamos imaginar que essa é uma das transformações, ou a principal transformação que você deseja fazer, né? Você quer reposicionar essa coisa, né, do festa junina, do amendoim, essa coisa na mente da gente, né, que tá... Eu, particularmente, amo amendoim e como o ano inteiro. Nem a festa junina não é um motivo para mim, é o sabor mesmo. É, é, e, e aí você quer fazer essa mudança, essa transformação. Qual é o primeiro item que você constrói, que você define para a tua equipe, que a gente deve definir, seja eu um diretor, um presidente, um gerente regional? Como é que eu trabalho essa transformação com o meu time? A primeira é definir uma visão muito clara, e aqui sendo bastante pragmático e até dando um exemplo, até porque a gente tem repetido isso de uma forma muito intensa já há algum tempo, ou nesses últimos 2 anos. A Santa Helena tem, né, no seu logo, tem um tagline lá dizendo a melhor do amendoim. E o que nós dizemos, né, continuamente, nós vamos continuar sendo a melhor do amendoim, tanto pela questão da Terra Nuts, né, que é a empresa que produz o amendoim, ela faz parte do grupo, é uma companhia irmã. Nós temos toda a rastreabilidade, o cuidado com a produção, um foco enorme, né, com o tema de qualidade, tanto na matéria-prima como nos processos, né, a qualidade dos produtos acabados. E, obviamente, isso ajudou a construir a reputação da companhia nos últimos anos, né, ou nas últimas décadas. Qual que é o desafio, né? Isso, aqui eu estou falando de honrar o passado ao passo que a gente constrói o futuro. O futuro passa por a gente ter uma visão onde nós dissemos, ou dizemos, né, no momento, que a gente quer ser o melhor do impulso e da indulgência. Quando eu falo que eu quero ser melhor do impulso e da indulgência, eu não estou falando necessariamente de amendoim, mas eu estou falando de outras categorias ou de outras ocasiões de consumo onde a gente pode estar explorando avenidas paralelas de crescimento que a companhia em outro momento acabou não explorando, não é? Talvez por uma questão talvez não, por uma questão de foco, né? E por uma questão de tempos e movimentos, ou seja, você tem momentos em que você ressignifica a visão da companhia, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, cria um outro nível de consciência, e esse é o desafio que a gente está trazendo para as pessoas, né? Quando eu falo que nós queremos ser o melhor do impulso e da indulgência, nós estamos fazendo uma provocação nas pessoas, nos colaboradores, nos funcionários dentro da companhia, e dizendo, olha, nós podemos explorar outras coisas que há 10, 20, 30 anos atrás a gente não explorava. E aí eu dou alguns exemplos. A gente tem feito algumas collabs, né, com marcas muito importantes aí no cenário de bens de consumo,
Acabamos de fazer agora o lançamento de um ovo de Páscoa, por exemplo, da Paçoquita, né, com a Topcal. Acabamos de fazer, fizemos também, ou estamos fazendo, né, estamos no meio desse processo de um lançamento de snacks, numa collab com Decabron, que é uma pimenta aí que os jovens gostam bastante. Na APAS agora, essa semana, nós vamos ter algumas novidades interessantes, eu não vou dar spoiler aqui. Eu vou lá, já vou hoje, hein? Vou lá à tarde. Então, hoje eu não vou estar, eu tenho outros compromissos, mas de terça a quinta eu vou estar por lá. Legal. Ali, quem passar ali pelo stand vai entender outros movimentos que nós estamos fazendo justamente para testar novas avenidas de crescimento. E isso tem mostrado, no caso da marca Paçoquita, né, que ela é muito maior do que paçoca, né? Paçoquita é uma assinatura de sabor para nós. E ela sendo uma assinatura de sabor, como é que a gente emprega essa assinatura em outras ocasiões de consumo? Sendo. Eu queria entrar, desculpa te interromper, eu queria entrar um pouquinho mais do detalhe para as pessoas sobre os componentes da visão, Gino. Os componentes, porque a gente fala muito de visão e óbvio, a gente está numa posição de liderança, a gente gosta de construir visões e levar isso à frente, mas quando eu tenho uma organização, muitas vezes as pessoas criam visões muito detalhadas no orçamento, acham que aquilo é uma visão, né? Vamos criar esse detalhe todo, depois vou cascatear e tal. Quando, na minha opinião, e acredito na sua, a visão é uma folha é uma página que vai dizer alguns itens específicos, né? Então, eu começo sempre dizendo, olha, quem é o nosso cliente? Quem é o nosso cliente? Então, você falou algumas coisas aí, né? Quando você começou a se posicionar. Então, o que mais que você traz para a gente em termos de itens da criação de uma visão? O que tem que ter nessa visão para que alguém possa fazer a transformação? Há uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o Rancharan, né? Participava naquele momento com o Salib lá no HSM, tinha os fóruns e eventos, né? Muito legal aquilo, muito bem feito, né? Salib é um amigo querido e ele fazia aquilo e faz, né? Com muita propriedade. E assistindo, eu tive até oportunidade eu estava na cervejaria, né? Naquele momento era a transição entre Skin Cariol e Kirin. A gente teve algumas palestras em company, né, onde nós tivemos a oportunidade e a honra, né, de ter o Rancharan falando um pouco de estratégia para nós. E a visão, no final das contas, né, eu gosto de, sendo bem pragmático, né, eu gosto de falar de dois elementos. Tem um elemento que é como é que eu construo a estratégia, defino poucas prioridades, tenho as pessoas corretas nas posições corretas, isso pode ser um pouco meio já batido, mas é fundamental, e aí me explico um pouco mais à frente, e os entregáveis alinhados, seja os indicadores, né, das pessoas alinhados à estratégia da companhia. Uma vez que eu estabeleci a estratégia muito clara, que ela tem que ser simples, ela tem que ser entendida por todo mundo. Então, quando eu falo ser o melhor do impulso e da indulgência, isso envolve ser o melhor do amendoim, mas envolve uma série de outras coisas, que obviamente, né, aqui eu me reservo o direito de não falar tudo no detalhe, né, sobre a estratégia da companhia, mas sim impulso e indulgência. E aí, quais são as prioridades? Nós elegemos 3 prioridades para trabalhar, que são prioridades muito pragmáticas, né? Uma delas é o modelo de distribuição. Definitivamente nós atacamos desde o ano passado, isso aqui é uma jornada, não é algo que você resolve com uma consultoria em 6 meses, pronto, agora o mundo é lindo e perfeito. Muito pelo contrário, você precisa trazer as pessoas, você precisa... aí é o segundo grande bloco aqui que eu comento, né? Então vamos lá, estratégia muito clara, poucas prioridades, as pessoas corretas nas posições corretas e os entregáveis alinhados. E depois tem uma história de método, governança e disciplina e constância, né, de propósito que tem a ver com qualidade de execução. Tanto é que quando a gente olha a agenda da companhia, em 24 foi uma agenda muito forte de mudança de processo
em função dessa nova visão, desse novo caminho que a gente vinha estabelecendo. A agenda desse ano aqui é uma agenda que, obviamente, ainda traz vários elementos dessa estratégia. Nós paramos, estudamos, olhamos o mercado e decidimos, né, o caminho a tomar. Aí, obviamente, né, as categorias, os modelos de distribuição. E, a partir desse ano, um foco muito grande no método governança e disciplina, que é exatamente a execução. Se você não consegue orquestrar e conduzir, né, o famoso bater o bumbo, né, de uma forma uníssona, você não leva as pessoas para o mesmo caminho e você não consegue fazer com que as pessoas do seu time, né, se não souberem o caminho, se não entenderem as alavancas de crescimento, se não entenderem e operarem os processos, né, que estão sendo estabelecidos, essa mudança ela é muito mais dolorosa. E aí, nesse sentido, isso tem muito a ver com a velocidade e a necessidade de ter ciclos mais curtos. Tanto é que tem, eu sempre brinco, né, no conduzir a companhia, e eu tive a grata oportunidade de liderar uma empresa de varejo por alguns anos. No varejo, as discussões são da hora a hora. Né? Não vou dizer do minuto a minuto, mas hora a hora. Eu me lembro que a gente olhava o faturamento às 10 da manhã, meio-dia, né, às 3 da tarde, às 5 e às 8. Toda semana a gente tinha ali uma avaliação de política, né, de execução comercial, né, que era olhada para o país inteiro. Qual que é o desafio? Na indústria, a gente precisa trazer o que eu chamo de pulso, né, de uma forma muito mais rápida. E, obviamente, as tecnologias, né, a própria inteligência artificial, né, que tem sido muito falada, ajuda a acelerar esses processos, mas, fundamentalmente, a cultura, né, precisa estar alinhada. E aí, quando a gente fala em cultura, encaixando, né, nessa história do estratégia aqui, prioridades e a bateção de bumbo, como eu estou comentando, é fundamental de que as pessoas entendam, tenham consciência do seu papel nesse processo. Então, deixa eu só fazer um sumário, né, do que você falou até agora. Estou entendendo que você está fechando o bloco de visão e dentro do que eu entendi é que você, dentro da visão, você trabalha os dois aspectos, né, da construção da estratégia e a construção da execução, né, do plano de execução e do acompanhamento de execução. Eu gosto sempre de colocar que tem 3 itens fundamentais que são definidos nesse momento que você falou. O primeiro é quem é o cliente. Então, eu tenho crianças que são clientes, eu tenho jovens que são clientes, eu tenho pessoas que experimentam coisas, né, na indulgência, que são clientes. Então, eu saio, né, da turma só da festa junina e estou entrando dentro de momentos de consumo, escola, tal. Você falou sobre isso. Segundo ponto é que eu acho que é muito importante, como que a gente vai vender, como que a gente vai vencer? São as táticas, como é que eu vou enfrentar o mercado, como é que eu vou me posicionar nesse mercado, e em conjunto, e onde a gente vai jogar. Porque você falou, eu estava jogando no atacado doceiro, eu estava jogando em algumas subcategorias do varejo alimentar, e agora eu quero mudar, eu quero ampliar a minha jornada. Então, essas 3, quem é o meu cliente, onde eu vou jogar, e como que eu vou vencer, eu entendi que são os 3 pilares aí que qualquer pessoa tem que definir no processamento estratégico. Depois você colocou a questão da execução, que é fundamental, que é o ritmo, a disciplina, né, os rituais, indicadores que vão ser acompanhados para executar, para realizar aquele processo. Então, você fecha o bloco 1 da visão, não é simplesmente, né, pessoal, nós vamos ser o número 1 e agora cada um por si, vamos sair todo mundo correndo. Não foi isso que você fez. Você montou uma estrutura de conteúdo, uma estrutura de inteligência com o teu time, em conjunto, inclusive alocando as pessoas, de forma que tudo isso pudesse ser executado de forma estruturada. Gino, você começou a falar de uma coisa que eu sou apaixonado,
E a questão da cultura, e você tem uma abordagem diferenciada, que é o despertar da consciência individual nas pessoas do time. Então, muitas vezes a gente fala de cultura, a gente pensa que vamos juntar todo mundo e todo mundo vai dar um grito de guerra e tudo mais. Só que transformação, ela ocorre dentro da mente de cada pessoa individualmente. É claro que tem momentos e modelos de mudança em manada que os seres humanos fazem. Isso é importante também, é um jogo importante, mas a mudança ocorre dentro de cada um. Como é que você trata, como é que é o teu modelo, como é que é a tua visão sobre esse tema? O exemplo arrasta, né? A gente sempre ouve falar dessa frase. Uma coisa que eu aprendi ao longo aí de 30 e poucos anos trabalhando, que a hora da verdade tá lá no mercado, para quem está em bens de consumo, né? Tá na hora do shopper fazendo a sua compra, um consumidor, né? Escolhendo determinado produto ou serviço. E quando a gente fala de uma cultura, né? Como você comentou, cultura para mim vem de hábito e hábito vem de rito. E atrás desses ritos, até conversando com alguns diretores da companhia, a gente falava sobre crenças, né? Então, qual é a crença importante aqui? De que estar lá na ponta e entender as soluções, identificar. Eu sempre comento, né, que não é no ar-condicionado do escritório que a gente vai encontrar soluções, é lá fora. Para isso, a liderança da companhia tem que estar muito conectada com o mercado consumidor, tem que estar muito conectada com as pessoas que estão operando o nosso mercado lá na ponta. E aí, pensando no método governança e disciplina, eu já faço isso há muitos anos. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de governança na companhia que eu me reúno com os diretores, né, nas primeiras semanas do mês. A gente tem os dias marcados, tem os one-to-ones lá, que são os follow-ups individuais. E em função desses follow-ups, a gente também tem uma reunião plenária com todo mundo. Última semana do mês eu estou no mercado. Né? E alguns dias do mês eu estou no mercado. Por exemplo, sexta-feira passada eu saí de Ribeirão na hora do almoço, vim fazendo um milk run ali entre Pirassununga, Limeira e Americana. Né? A gente tem desafios de participação de mercado em algumas regiões. Eu, sozinho, falei com mais ninguém, falei, não, eu quero tomar um meio período para entender o que está acontecendo nessas cidades. E selecionei, pedi lá a turma de inteligência comercial selecionar 10 pontos de venda, que são mercados, né? Para que eu pudesse ter uma avaliação independente, sem ninguém do lado aqui me contando o que está acontecendo, o que está fazendo, sem o tapete vermelho, né? Que normalmente a gente vê. O tapete vermelho é até importante, porque ele significa respeito, né? Mas é importante você também ir para o modelo Nelson Rodrigues, que é a vida como ela é, né? Ou seja, entender o que. Exatamente. Você fazer a sua interpretação Exato. da realidade é uma coisa insubstituível para construir o exemplo, que eu gostei muito do que você falou, né? Que o exemplo vai gerar o que eu gosto, né? Eu acrescentaria, né, na tua lista de ritos e, e hábitos que criam a cultura, o exemplo cria a identidade. O seu exemplo aqui, eu quero ter essa identidade parecida com o que o Gino está fazendo. Pô, ele é o presidente da companhia, mas ele vai a campo, ele ouve cliente, ele tenta entender a dificuldade que a gente está vivendo, ao invés de bater ou reclamar ou cobrar, pura e simplesmente, ele vai lá entender para criar um diagnóstico, uma hipótese, e aí trazer, eventualmente, um debate para que a gente ache uma solução. Mas eu acho que o que você trouxe inicialmente, né? Você até passou um pouco rápido, você falou sobre o exemplo. E eu queria esse exemplo de ir a campo, eu acho que isso cria uma identidade. E esse exemplo, obviamente, eu citei algo que eu fiz 2, 3 dias atrás sozinho. Na companhia, a gente tem esse rito, né,
de poder rodar. O ano passado, por exemplo, rodei boa parte do Brasil, fui para Paraíba, fui para Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo interior, capital, fui para Paraná, Santa Catarina. A gente rodou vários estados em outras companhias onde eu estive. Eu estava no varejo, por exemplo, nos anos que eu fiquei no varejo, última semana do mês, a gente tinha dois desafios ali. Toda quinta-feira era dia de mercado, nós íamos para a rua, né? Aí cada um indo para era um varejo em moda, né? Com lojas próprias. Então nós tínhamos a possibilidade de estar tendo contato com os clientes nas lojas, conversando, perguntando, atendendo, inclusive, né? E uma semana por mês, aí de uma maneira mais estruturada, falando aqui de informações, relatórios, nós íamos para a ponta. E lá na ponta o gerente da loja apresentava a loja para a gente. Então, nós fazíamos em uma semana, sei lá, 12 reuniões, 10 reuniões, onde a gente ficava ali de 3 a 4 horas em cada loja, onde o staff ali, a estrutura gerencial, os coordenadores, né, que estavam naquela operação, nos contavam os desafios que eles tinham, e ali, junto com o time corporativo que ia junto comigo, algumas pessoas, nós tínhamos ali não vou chamar de SWAT, né? Mas era um grupo ali de umas 8 pessoas, mais ou menos, né? Isso era da área de planejamento, da área de criação, da área de compras, né? Falando do varejo em especial. E ali nós fazíamos uma avaliação e saíamos com várias tarefas de casa. Então, você criar uma cultura de alta performance pressupõe que você tem uma ligação muito forte com o teu consumidor, como você colocou, né? Mas também entendendo as diferentes realidades do mercado em que você opera. E o Brasil tem um desafio enorme, porque é um país continental, né? O que funciona no Rio Grande do Sul não necessariamente funciona no Amazonas ou no Nordeste, ou mesmo em São Paulo. Então, ter essa percepção também, eu aprendi com o José Carlos Teixeira Moreira nos anos 2000, naquela época estava na Skin Cariol e a gente estava fazendo um trabalho, uma consultoria com ele em serviços, né, criando lá as unidades de serviço, e ele falava muito em ter foco do cliente, não foco no cliente. Então, ter a escuta ativa. É até engraçado, né? Porque no mercado você vê muito curso de oratória, né? Mas eu nunca vi um curso de escutatória, né? É verdade. A galera não escuta, Verdade. né? Agora, eu tenho um ponto muito interessante, que talvez seja tão óbvio para você, que você colocou, que é, apesar de você iniciou o exemplo que você sai sozinho para perceber a realidade. Mas depois você colocou um exemplo de que você tinha um ritual, tem ainda esse ritual, de sair em grupo, né? Olha, eu venho com uma parte do time de staff aqui, da diretoria, da direção, para ir a campo, ouvir. Não sou só eu que ouço, um grupo ouve, um grupo pensa junto, que é o ideal. Nós somos um time, então não adianta só você ouvir o gerente da loja ou ouvir o regional, mas o trade está junto, a fábrica está junto. Então, arrastar o processo decisório mais para perto do cliente, para todo mundo ouvir sem filtro, ouvir a realidade. E depois, você falou, fazer as transformações internas para contribuir com essa conexão com o cliente. É, Gostei disso. é sempre de fora para dentro e não o contrário. Quando a gente tem vamos dizer, esse modus operandi, né, o modus pensante, se acelera demais a transformação da companhia. Obviamente, aqui eu estou falando do meio, né, como a gente executa essa transformação. E, novamente, né, o rito gera o hábito e o hábito gera a cultura. E esse é um movimento que leva anos, né? Não é algo que você vai fazer em meses. Então, nas transformações onde eu tive a oportunidade de participar ou de liderar,
ter essa constância de propósito ao longo do tempo foi e é fundamental para que a gente tenha qualidade na entrega, nessa transformação. Eu vou dar um exemplo de Skin Cariol. Eu fiquei 8 anos lá, né, entre Skin e Kirin. No começo eu não estava muito ligado estava mais ligado à operação do que ao mercado, né? Porque eu era o CEO lá, responsável por toda a operação. E nós tínhamos um trabalho de método, governança e disciplina muito forte, né? Logo no primeiro ano a gente estabeleceu a nossa visão de supply, ali olhando dentro do contexto, né, da Skin. A Skin naquele momento tinha um desafio, se a gente pensar em visão, né, que foi algo conduzido por 8 anos, no período que eu estava lá. Nós éramos uma companhia monoproduto, monocanal, que era cerveja 600 ml servida no bar. Como é que a gente. A visão era transformar a Skin numa companhia de bebidas, né? Foi naquele momento que se deu luz à Itubaína, por exemplo, com o lançamento da linha Vintage, Retrô. Foi um processo que se iniciou ali em 2009, 2010. Em 2013 chegou a ser a segunda marca do varejo no estado de São Paulo, né? Porque era um refrigerante regional, uma verdadeira love brand, tá? Porque tinha ali, eu me lembro que nos estudos, né, a gente fez muita pesquisa nos anos seguintes. A gente descobriu naquele momento, você tinha lá a líder de mercado, né, obviamente, que tinha uma participação fortíssima. Ela estava na mesa da família para um momento de celebração. A Itubaína, ela estava na mesa da família para um momento de conexão com a família. Ou seja, tinha uma conexão emocional. Então, o vintage, o retrô, ele meio que envelopava, né, e abraçava essa ideia da conexão emocional. Com muita execução comercial no estado de São Paulo, onde era o foco, se conseguiu avançar tremendamente, não só em distribuição numérica e ponderada naquele momento, mas também em valor de marca, né? Eu me lembro de Tubaína nos anos 2000, tinha ali 50%, 60% do preço do líder, né? Que é um Guaraná, do líder de mercado. 3, 4, 5 anos depois, a companhia estava, a marca, né, estava muito próxima ali do líder de mercado, em termos de posicionamento de preço. Então, essa é uma forma de criar valor, né? Também. Agora, como é que você faz a mudança? Porque o que a gente mais percebe é que a visão, a nova visão chega, ela é comunicada, ela é compreendida cognitivamente, então as pessoas entendem o que está sendo dito, mas ao entender o que está sendo dito, elas reagem emocionalmente e automaticamente para dizer que o que estava funcionando, a forma como nós vivemos nos últimos 30 anos, é o melhor jeito de fazer. Emocionalmente, a gente tem essa resposta que muitas vezes é automática, ela é uma resposta inconsciente de que, poxa, legal, achei bacana a tua visão, mas eu nem tenho tempo de fazer isso, porque eu venho fazendo há 30 anos e eu estou sobrecarregado fazendo o básico, fazendo aquilo que eu estou acostumado a fazer, atendendo aos velhos mercados, no posicionamento antigo. Tal. Então, eu achei bacana a tua transformação, mas emocionalmente eu não me vejo capaz, emocionalmente eu não me vejo interessado em fazer diferente. E para qualquer tipo de dificuldade que eu tenha, e vão ter muitas dificuldades no processo de transformação, é um ótimo exemplo do porquê que eu não quis fazer a mudança. Então, como é que você dispara esse processo de despertar da consciência, então sair da inconsciência, da reatividade emocional, que é para tudo dentro do mercado, você vê isso com dificuldade. Como é que você faz essa coisa de acordar as pessoas para elas quererem embarcar na visão? Que elas têm que querer embarcar na visão. E muitos não vão querer, ou tantos não vão querer embarcar na visão. Como é que você lida com isso, né, na vida como ela é? Eu uso uma expressão, eu vou usar essa expressão no final, mas só para dar o contexto, né? Muito apoio,
muita transparência na comunicação e comunicação muito próxima com todo mundo, e isso não é só do presidente da companhia, mas também da alta e da média liderança, tá? E oportunidade de crescimento dentro da companhia, porque aqueles que adotam, se engajam, entendem, confiam e se engajam nessa jornada de transformação, aqui eu estou falando do movimento com as pessoas, né? Ao longo dessa jornada, você vai dando oportunidade para aqueles que se destacam. Para isso é importante que você tenha um modelo de gestão onde você consiga avaliar as pessoas dentro das competências, né? E aqui até uma briga antiga, briga entre aspas, né? Mas uma discussão, uma boa discussão com as pessoas de gente, cultura, de desenvolvimento humano, organizacional, recursos humanos de uma forma geral. Eu venho de uma geração ali começou a trabalhar no começo dos anos 90, em que a gente entrava nas companhias e você tinha lá as competências, né, onde as pessoas eram avaliadas, e depois você identificava os gaps e fazia um plano de desenvolvimento individual para poder trabalhar os gaps, né? E eu gosto de pensar um pouco ao contrário. Eu falei, bom, no que fulano, beltrano, ciclano é bom? Como é que, obviamente que você tem que ter um mínimo minimorum, né? Tem que saber falar, se comunicar, interagir, tem que ter bom senso, né? Um mínimo ali desejável para você poder operar, né? As transformações e os processos dentro da organização. Mas é escolher as pessoas naquilo que eles são efetivamente bons, que eles têm o talento, e reforçar e apoiar esses talentos. À medida que você caminha nessa direção e tem uma comunicação muito forte, muito transparente, e dá o apoio e dá principalmente oportunidade de crescimento, esse é um movimento lento, né? Ele não é um movimento rápido. São 3, 4 anos para você dar uma grande. Precisa de uns 3 cliques ali, né? Para você engajar definitivamente as pessoas. E aos poucos você acaba criando um sistema que expurga aqueles que não se engajam, né? As pessoas vão procurar outras companhias, outras oportunidades. Aí eu brinco, né? Ou acorda para Jesus ou vai abraçar o capeta, né? Essa visão que você traz do despertar da consciência coletiva por meio do indivíduo, né? Você está falando dos pontos fortes de cada indivíduo, é muito rara de ser aproveitada na prática. Acho que todo mundo sabe que é melhor aproveitar os pontos fortes, mas no dia a dia, na correria, a gente meio que empacota a tática, empacota a estratégia, e todos devem fazer a mesma coisa. Quando eu falo que todos devem fazer a mesma coisa, nada mais é do que uma mentalidade industrial, né? Mentalidade industrial, como a educação pública, a educação tradicional que a gente tem, que ó, essa aqui é a matéria, todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, tem que seguir o mesmo ritmo, é uma mentalidade industrial. E você é um cara de indústria, né? A sua carreira se iniciou, né, dentro da gestão de operações indústria. O que você está trazendo é uma coisa completamente diferente. Você está dizendo o seguinte, olha, eu preciso entender, e a minha equipe de gestão precisa entender os pontos fortes individuais de cada um, e eu vou fazer um reconhecimento, eu vou premiar, né? Você está falando com carreira, mas antes da carreira você tem, né, os agradecimentos, você tem os pequenos prêmios, você tem, né, os reconhecimentos públicos, né, que vão acontecendo em função da adesão à transformação. Então, você sempre tem aquelas pessoas que mudam mais rápido, e aí eu estou entendendo que você as reconhece rapidamente para que os outros vejam, por exemplo, puxa vida, ele tá fazendo acontecer a visão. Agora eu estou entendendo, poxa, o fulano nem precisa ser o melhor, mas ele é o que agarrou primeiro a transformação e está sendo um exemplo para nós aqui, então por isso ele está sendo reconhecido. E isso é muito bonito, isso é muito importante, que não é bater, eu acho que nem precisa. O que precisa é valorizar aqueles que estão comprometidos com a transformação.
Eu vou dar. É isso? Sim, eu uso uma regra prática, que obviamente veio da experiência, falando de pessoas, que é a regra do um terço, um terço, um terço. Então, para qualquer trabalho, para qualquer transformação ou iniciativa, né, de mudança empresarial, durante alguns anos eu tive um escritório com outros dois sócios, a gente trabalhava em turnaround. Turnaround é diferente de transformação, porque o turnaround, só abrindo um parênteses, né, no turnaround é uma questão de sobrevivência. A transformação é uma questão de reposicionamento de negócio e a abertura de novas avenidas de crescimento. Eventualmente, um turnaround te leva a um crescimento vigoroso, mas não necessariamente, porque é uma visão mais de curto prazo, né? Porque você está trabalhando mais com aspectos financeiros do que os de negócio, pelo menos ali naquele 1, 2 anos. Mas voltando a falar aqui de um terço, um terço, um terço, porque você tem pessoas, né, com qualidades e características diferentes. Um terço são as pessoas que já estão na companhia. O outro terço são as pessoas que já estão na companhia, a gente movimenta, ou muda as pessoas de área, ou promove as pessoas. E o outro terço é o oxigênio que nós trazemos do mercado. Então, eu tive a oportunidade de passar por algumas empresas, depois de quase 33 anos trabalhando, né, em alguns ambientes, onde você vê aquela energia enclausurada, né, o negócio não muda, todo mundo meio que petrificado ali, né. Eu me lembro quando eu estava na Doxa, né, a gente fez um exercício numa companhia têxtil, que não crescia já há alguns anos, e ela se mantinha ali no break-even, né? Não era exatamente um turnaround, mas ali era um processo de meio que destravar, né? Tirar as cracas ali dos processos, da visão engessada, e foi um exercício ali de quase 2 anos, numa companhia que nesse período cresceu 30 e poucos por cento e multiplicou o lucro por 4, né? Por quê? A gente obviamente mexeu um pouco ali na estrutura, nas pessoas, né? E teve muito próximo com escutativa para entender efetivamente o que estava acontecendo. Mas aí voltando, né? O tema de um terço e um terço dá a possibilidade de você oxigenar a organização, né? E criar as condições para fazer esse movimento de uma forma mais vigorosa. Ele é sempre importante e necessário. Isso significa que você vai mudar todo o time? Não, isso significa que você vai oxigenar a organização, porque na grande maioria das vezes as soluções estão dentro de casa, porque as pessoas conhecem o mercado. Fala, eu já falei 50 vezes, eu já disse outras 200. Não, a gente já tinha identificado isso daqui. Não, realmente, essa oportunidade de crescimento aqui nunca foi trabalhada da forma correta, porque eu acho isso ou aquilo. Bom, e aí, como é que você coloca esse caldo? Você convida as pessoas a ganhar responsabilidade e assumir risco também. Só que aí, além da escutativa, você tem que dar o apoio, tem que ser transparente na comunicação. E tem gente, você sempre vai encontrar talento dentro das organizações a fim de fazer a mudança. O desafio é dar condição para que a pessoa consiga operar essa transformação. Então você tem um bloco que é reconhecimento e oportunidade para quem agarrou, para quem quer fazer, para quem mostrou que vai participar da transformação. Você tem um exemplo de desconexão, as pessoas pedem para sair, olha, esse é o rumo e eu não vou mudar o rumo. Então, a própria pessoa começa a se sentir desprestigiada, começa a se sentir fora do barco e naturalmente há uma substituição por essas pessoas sem medo, mas como parte do processo. Olha, nós temos aqui um terço que a gente já sabe, aí um terço, obviamente, é uma estatística, uma média, né? Mas um percentual importante do time vai ter que receber essa oxigenação, porque isso aí vai trazer uma criatividade, uma perspectiva mais ampla de enxergar como essa transformação vai chegar e ser bem-sucedida no mercado. Mas você também, no terceiro ponto, você coloca
que existe a preocupação, o empenho, a energia para ajudar essas pessoas a se desenvolverem, desenvolver as capacitações, aprenderem aquilo que é necessário para viver o novo mundo da transformação, que é a transformação que quer chegar. Nós estamos falando muito de comunicação, né, Marcelo? E é uma coisa até interessante que eu tenho percebido nesses últimos anos, né? Uma grande dificuldade das pessoas se expressarem, escreverem, né? Escrever preto no branco, no papel. Às vezes revisando, né? Isso ao longo dos anos, né? Revisando os materiais de conselho, né? Pô, o presidente vai lá, vai apresentar, tem as discussões e tal. Eventualmente a gente traz uns diretores ou um gerente, né, para fazer uma apresentação. E aí a gente fazendo a revisão dos materiais, pega, você olha assim e fala, mas o que ele quis dizer com isso? Aí chama lá a pessoa, o que você quis dizer com essa frase que você escreveu aqui? Não, eu quis pá, 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 pá. Eu falei, tá bom, então por que você não escreveu isso, né? Acaba gerando uma complexidade. Então, qual que é o recado que está por trás aqui que eu estou querendo passar? A gente precisa ser simples, precisa ser direto, precisa ser econômico, quase que minimalista, né, na comunicação, né, e na direção que a gente quer dar aos negócios. Porque qual que é o maior desafio que eu tenho percebido em todos esses anos? Como é que você mantém todo mundo focado nas grandes prioridades? Tem um bom ditado lá que cada cabeça é uma sentença, né? Eu vou dar um exemplo. Numa das companhias onde eu estava, aí para não citar nomes, o pipeline de inovação tinha mais de 60 projetos. Quando eu cheguei, a gente falou, puxa, 60 projetos, né? Quais são as avenidas de crescimento que esses 60 projetos aqui vão entregar alguma coisa significativa? Aí a gente estabeleceu uma regrinha simples. Falou, olha, se um projeto de inovação, porque você tem inovação comercial, que é pequenas adequações que você precisa fazer para manter competitividade num determinado canal ou região do país. Que isso não é inovação, isso é parte do dia a dia da operação. Mas, fundamentalmente, um projeto de inovação, ele deveria trazer... Nessa companhia especial, a gente estabeleceu ali uns 5% entre 3% e 5%, dependendo da margem, né? Entre 3% e 5% do faturamento. Você não cria um canhão de inovação, né? Você cria um mercado persa ali com um monte de projeto, um consumo de energia monstruoso e você não lança nada, né? Eu brinco que é matar a sogra com cortador de unha, né? É lento, dolorido, né? Sim, Isso eu aprendi sim. com Olha, o antigo chefe, né? esse recado é muito importante, porque no mercado o que eu vejo é que as pessoas vão aumentando a complexidade, como sendo uma forma de demonstrar que elas têm conhecimento. Então, você tem, né, você falou de 60 frentes, isso é muito mais comum do que quem trabalha 3 ou 4 frentes. É muito mais comum. Então, esse é um recado importante para todos nós, mim também, de que a gente tem que ser guardião da simplicidade para a gente ter uma concentração de energia, um volume de energia maior para vencer essas etapas, para vencer essas 3 ou 4. Então, essas 3 ou 4 vão ser vencidas com muita energia. Agora, se eu tenho 60, é tudo com pouca energia, a gente não consegue vencer nenhuma. Eu queria começar a fechar esse bloco da consciência, né? Eu achei muito interessante os princípios que você trouxe de foco, do ponto forte das pessoas, a questão de trazer e oxigenar como sendo mandatória. Então, a gente não pode ter uma percepção ingênua de que, olha, a equipe sozinha vai fazer essa atenção. Eu tenho pessoas que não vão fazer e eu preciso dar outras oportunidades para elas encontrarem a felicidade num outro lugar, né? A felicidade e o sucesso em outro lugar. E essa preocupação de treinar, de qualificar essas pessoas para que elas se preparem para contribuir com a transformação. Muitas vezes elas não sabem, e isso é comum, né? A gente está falando hoje de muita coisa associada a tecnologias de todo tipo, e elas não sabem, porque é novo. Então, elas precisam ser qualificadas, precisam ser
treinadas para ir para frente. Acho que, e aí tudo esse processo é um processo de despertar da consciência, e parar de agir emocionalmente, né? Tentando evitar, se afastar da transformação que é inevitável. Que é inevitável. Não existe essa questão. E entrar em execução, que é o terceiro pilar aí que você trouxe. Começamos com visão, chegamos em consciência, estamos aí, a gente vai caminhar agora na execução. Como é que essa execução deve acontecer? Você falou da questão, né, dos rituais, da disciplina, né, do método. Como é que tudo isso se aproveita da visão, do novo estado de consciência, do estado de consciência das pessoas, e aí você entra no processo de execução para entregar o resultado a partir do primeiro mês, né? Porque você não pode... O processo de transformação leva de 3 a 4 anos. Muito importante ter essa dimensão de tempo, porque às vezes as pessoas querem fazer a transformação em 6 meses, em 3 meses, né? Você fala, transformação em 4 anos. Mas o que acontece no primeiro mês quando você tem que cumprir a meta e financiar o resto da jornada de transformação? A gente tem alguns desafios aí na execução, até já falei um pouquinho aqui durante o papo, né? Precisa ter muita energia, né? Você precisa ter um time de liderança com muita energia. Agora na Santa Helena nós temos um diretor, né, que está conosco, que é o Elbi. O Elbi vem de Ambev, lá de trás, passou... a Ambev é uma escola, né, de execução muito forte. E quais são as premissas que estão por trás dessa execução? É o método governança, mais do que tudo, a disciplina ferrenha. Mas a gente tem um desafio, porque pela primeira vez na história, nós estamos falando que as organizações estão trabalhando ali com 5, 6 gerações. Se você pegar entre o conselho de administração e a turma que está entrando, seja em funções, né, administrativas, vamos colocar dessa forma mesmo na operação, seja comercial ou industrial, logística, você pega a turma dos 20 ou a turma dos 60, né, você tem 5 gerações ali que estão participando de forma ativa. Eu entendo que a gente tem um desafio ali naquele miolo, né? Porque a geração dos 30, 40, principalmente 40, que vem assumindo novas posições, ou vem naturalmente, né, crescendo dentro das organizações, ela está meio ensanduichada ali, né? Porque tem estou falando da liderança média, né? O upper management ali, o middle management, a média e alta liderança, ela diretamente no dia a dia acaba tendo que lidar com a galera ali dos 20, que é uma geração nova, né? E ao passo que você tem os cinquentões e os sessentões, né? Então é um desafio para todas as gerações. A dos 40 que está no sanduíche, a dos 20 que está entrando em ambientes que ainda não estão adaptados para lidar com toda essa velocidade, né, que a gente tem visto aí seja das mídias sociais, né? Eu sou de uma época que quando a gente falava em investimento em marketing, tinha o below the line e o above the line, que nada mais era o investimento em televisão, o investimento trade no ponto de venda. Esse negócio virou literalmente um 360 muito diferente nos últimos 10 anos, né? E quando você fala, né, da alta liderança, que está tendo que se conectar com coisas muito novas e acelerar um processo de mudança, né, de aprendizado muito forte. Isso tem a ver com energia. E aí, onde é que a execução se encaixa no meio de toda essa história? Você tem que ter um método, uma espinha dorsal, né? Que mais do que uma espinha dorsal com uma cartilha do que você tem que fazer, tem um investimento de energia da liderança em manter a transparência e a comunicação muito forte e muito ativa. Não tem outro caminho. E aqui um desafio e até um convite, né? Principalmente para as novas gerações. Isso se dá em 3D, não em 2D. Não é atrás de uma telinha, né? Aqui é a história do home office, modelos híbridos. Eu pessoalmente
sou a favor de modelos híbridos, né? Entendo que a gente tenha que ter a flexibilidade, mas o embate olho no olho, né? O que eu vejo muito nas gerações mais novas, né? Às vezes preferem escrever do que mandar uma mensagem, do que falar olho no olho, né? Não eu tô falando olho no olho, é cara a cara mesmo. Porque quando você está escrevendo a mensagem, você tem a possibilidade de editar a mensagem, né? Você tem o tempo de respirar, de refletir. E quando você está ali no tete a tete, o olho no olho, você tem que rapidamente captar, se reprogramar, se reposicionar, né? A vida acontece em 3D, ela não acontece em 2D. O 2D ele é legal, ele é importante, ele ajuda, mas sem o 3D você não consegue se desenvolver como pessoa e como profissional de forma completa. Então, Eu entendo, Gino, que aí você está falando de uma coisa no processo de execução, e de fato é um desafio, mas aí não só para gerações mais novas, mas eu tenho trabalhado muito essa questão nas equipes gerenciais que dedicam pouco tempo para essa conexão física, essa conexão necessária presencial, por N motivos, mas a grande explicação que se dá é, olha, eu tenho muita demanda interna, muita demanda de reporte interno, ou muita demanda de análise para não ter tempo de estar com as pessoas. Então, quando a gente começou, né, a gente começou a trabalhar mais ou menos na mesma época, tendo, né, que você deve ter iniciado lá na Unilever, eu não lembro, mas iniciei na Arthur Andersen antes. você iniciou na Natureza. Você deve ter estudado com alguns colegas meus, né, de turma da FGV, que uma boa parte da FGV ia para durante nessa época. A gente nem falou disso, mas depois a gente fala. O que acontece? Nós tínhamos mentores muito próximos, a gente tinha gerentes junto com a gente. Eles não deixavam a gente sozinho. Não deixavam a gente sozinho. Hoje, essa situação não é que as pessoas novas queiram o tempo todo essa proximidade, mas o gerente não está disponível para as pessoas. E aí, a gente teve alguns encontros aqui onde executivos falaram sobre isso, sobre a carência que as pessoas jovens têm de gente competente ao lado delas. Elas têm essa carência porque elas, cá entre nós, estudam menos do que a gente estudava. Então, elas querem aprender mais pelo exemplo, o que é impossível. É impossível, elas vão ter que estudar. Elas vão ter que estudar, não tem jeito. Mas elas, pelo exemplo, elas vão, na conversa que você está citando, né, tridimensional, essa conversa, esse encontro, vai gerar o exemplo. Mas será que a gente tem esses exemplos? Será que a nossa gerência intermediária, será que a nossa gerência superior tem essa afinidade em ser exemplo? Está preparada para ser exemplo? O que você acha? Como é que você está vendo isso? Porque tem a questão da juventude, mas eu acho que a gente está com um problema gravíssimo nos níveis gerenciais de não terem nem tempo, nem prioridade, muitas vezes preparação para essa conexão com as pessoas jovens. Por isso que eu falo que essa geração dos 30, 40, ela está ensanduichada, justamente por isso, tocando esse ponto que você está falando, né? Tem uma mudança aí de modelo de trabalho muito forte, né, nos últimos 10, 15 anos. Eu concordo com você, mas eu insisto que esse é um dever da alta liderança em ter escutativa a esses diferentes grupos. E quando eu falo ter escutativa aqui, você pode fazer isso de forma muito simples, né? Aí eu dou um exemplo meu também. Às vezes eu tenho uma dúvida, alguma coisa. Cara, eu levanto da minha mesa, né? Lá na companhia a gente está numa fase de muita conexão com o mercado, né? Então, as áreas de trade, as áreas de marketing, inteligência comercial, são áreas que eu acabo acessando com muita frequência, né? Eu levanto a cadeira, eu vou lá em cima, sento do lado da cadeira do gerente
Vou lá e pergunto, cara, tem uma dúvida aqui, leva o note na mão, né? Me explica isso daqui, né? É, e o fato de você fazer isso, né? Você está mostrando três coisas. Primeiro, não precisa ter aquela hierarquia, lógico, né? Tem as linhas de comando dentro de uma organização, mas a comunicação ela pode ser plana. E é importante que ela seja plana, porque é mais rápido de você passar a informação. Segundo, toma iniciativa, vai lá e pergunta, né? E conversa. Eu não estou falando sobre quebra de governança aqui, né? E terceiro, isso te ajuda muito a conhecer as pessoas, né, dentro da organização. E aí você, nessas pequenas oportunidades, você também pode. Isso não vale só para o presidente da companhia, isso vale para qualquer um que esteja em posição de comando. De ter esse tipo de. Vou chamar de quebra de paradigma, não é? Mas de ter a disposição de conversar e de horizontalizar a companhia. Muito interessante o que você trouxe agora, porque eu tenho ouvido muito das pessoas, diretores, às vezes gerentes, de que alguém está atravessando a linha de comando. E não é o que você está dizendo. Você foi muito feliz aí ao dizer o seguinte: eu acredito na linha de comando, eu não posso chegar lá e dar uma ordem para um gerente sem ter falado com o meu diretor. O diretor não pode dar uma ordem para um supervisor sem ter falado com o gerente, mas ele pode ter uma comunicação, ele pode fazer perguntas, ele pode se educar. E ele, na verdade, acho que ele deve fazer isso como um exemplo e, eventualmente, fazer alguma provocação de reflexão, de consciência. Até dessa questão de que ninguém sabe tudo, ninguém é responsável por resolver sozinho qualquer coisa. Isso é um mal dos nossos tempos, que é, se eu pedir ajuda, eu vou demonstrar fraqueza ou ignorância, quando todos nós temos fraquezas e temos ignorância. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que a gente tem fraqueza e ignorância. A questão é como é que a gente resolve isso. Então, você sai da sua sala e você vai perguntar humildemente, fazer uma pergunta, mas não dar um comando. Eu acho que esse é um ponto que eu queria frisar, porque eu vejo muita gente reclamando de, pô, estou sendo atravessado, mas será que tá? Será que não era hora de fazer um acordo? Olha, eu quero que você vá lá perguntar, mas eu quero que você entenda até para me ajudar. Se você é meu chefe, né? Pode, pergunta diretamente, me ajuda, vamos trocar, mas tem que ter essa postura positiva. Exato. Não, com certeza. Com certeza. Você estava dentro da linha de execução, e aí você falou sobre a importância, né, de você estar respirando junto com as pessoas. O que mais que você tem dentro dessa jornada de execução como fundamental? Um método que faça sentido, né? Porque as pessoas precisam entender o que precisa ser feito, né? A linguagem tem aquela expressão que diz, eu uso muito figuras de linguagem, né? Tem a famosa conhecida, né? Todo mundo na mesma página, mas precisa saber ler a página, né? Porque se não souber ler a página, como é que faz, né? Você está na página, mas não está entendendo nada, né? E aí? Então, o entender a linguagem e essa de saber ler a página, isso eu aprendi com essas frases, né? Eu tenho umas 120 frases, tem talvez umas 50, 60 que eu acabei criando, né? Ao longo da. Ainda vou escrever um livro de governança, de pérolas, né? Da governança. O desafio é que, como passaram os anos, algumas são impublicáveis, né? Então, talvez. Ah, é verdade. A polícia do politicamente correto, Exato. né, vai mandar ele prender. Talvez eu tenha que escrever como um homônimo, não um homônimo, não, um ghostwriter, né? Isso. Tem que ter um outro nome lá. Mas, enfim, mas tem um desafio aqui das pessoas saberem ler o que estão, a página, né? Em que a gente tá focando, tá olhando. E o tema do método aqui, Marcelo, é importantíssimo, né? Quando você fala de governança, e aí nós estamos falando sobre execução e ter o método, né, para essa execução. Eu acredito muito em ferramentas que são decanas, né? Estão falando de um RACI. Quem é responsável? Quem vai ser o accountable? Quem é o comunicado? Quem é o informado? Às vezes tem uma geleia organizacional, né, que se forma em torno de determinados processos e temas. Espera aí, vamos dar uma repassada aqui, passar um pente fino, né?
você faz isso, você faz aquilo e outro, e isso tem que ser alimentado com alguma frequência. E aí eu confesso, eu sou de uma geração onde a gente fazia isso com muito cuidado, né? E eu entendo que o mínimo de cuidado é necessário para que a gente tenha excelência na execução. A excelência, ela não vem só da ideia brilhante, mas ela vem do suor da execução também. E se você não tem método, você vai gastar energia de forma desnecessária, né? Às vezes com muita entropia, né? Eu aprendi no passado que os times de alta performance, a gente começa como um bando, depois a gente tem uma equipe, até você ter aquele time, né, que um bate, um olha para o outro, já sabe o que está dizendo e o negócio vira, são anos de muito suor e lágrimas e de execução para que você consiga executar. Eu tinha alguns embates, né, com pessoas com quem eu trabalhei no passado. Algumas delas acreditavam que a cultura a gente estabelece em 6 meses, porque a gente vira. Você engaja, você pode engajar as pessoas, mas você ainda depende de muito músculo. E se você não tiver um método adequado, o músculo cansa, né? Você não consegue fazer 150 abdominais ou puxadas aí de ferro. Chega uma hora que o músculo não responde mais. Então você precisa de ritmo, você precisa de cadência, você precisa de um método que te ajude a manter, né, a execução em alto e bom tom ao longo do tempo. E aqui a energia com a transparência, com a comunicação contínua, é repetição, é o que vai garantir, ao longo, né, de toda a organização, é o que vai garantir que você está indo na direção correta. O que não quer Eu dizer queria que. entrar, eu queria só aprofundar e entrar fazendo uma conexão com o que foi dito antes. O tempo do gestor, a começar do presidente, ele tem que dedicar uma parte do tempo para valorizar a questão do método em todas as áreas. Você veio, né, iniciou a sua carreira na área de operações, te deu essa cancha. Em vendas, a gente tem muito menos método. A gente tem uma preocupação muito menor com o método do que na fábrica, que hoje não vive sem método, né? Você não vai imaginar uma fábrica que não tenha método. A fábrica trabalha o volume de método e, por isso, ela é altamente produtiva. Mas quando a gente vai, por exemplo, para vendas, ou a gente caminha na direção do omnichannel moderno, né? Com marketing integrado a trade, o método é muito difícil de existir. Mas ele continua sendo igualmente importante, igualmente necessário como para a fábrica, porque o método é a produtividade, ele é a performance, ele é o lucro, é o método que traz, é a disciplina consistente. Agora, como fazer isso se eu não tenho tempo para ficar com as pessoas e transferir e cobrar e me educar sobre como elas estão aprendendo o método? Eu dou a meta, e aí cada um faz do jeito que dá ou que não dá, sem o método. Eu quero contar uma história sobre execução, que foi na época de cervejaria, que ali para mim foi um grande aprendizado, né, de como método, governança e disciplina são importantes. E depois de uma jornada lá de 8 anos, eu acabei aprendendo, né, a lidar com essa história de execução em 3 momentos, né? Ou seja, como é que a gente estabelece o plano, como é que eu tenho um programa e como é que eu vou fazer propriamente dita a execução. O grande segredo que está por trás dessa história, né, dessas 3 dimensões, plano, programa, execução, é ter a capacidade de você fazer correções de rota durante o caminho, né? Porque, obviamente, você estabeleceu um plano lá de médio e longo prazo, você traz isso para um programa, né, com um método que vai estar sendo aplicado ali no curto prazo, e a execução que produz os resultados muitas vezes te leva, ou necessariamente te leva a fazer algumas correções de rota. O que está por trás de tudo desses 3 elementos? A resiliência, né? Porque se você não tiver resiliência que te ajuda a manter o foco, né, naquele plano que você estabeleceu,
um plano maior, né, que é a visão, dificilmente você vai conseguir avançar ao longo dos anos, né? E esse processo de execução tem que ser feito junto com as pessoas. Então, eu entendo aí, Marcelo, que esse é um trio, né, extremamente importante aí para a gente poder ter execução em alta performance. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final aqui, né, da nossa conversa e que eu quero fazer um sumário, né, e a gente começar a chegar às conclusões e as recomendações, tanto do Gino quanto minhas. Então, o sumário que a gente viu foi uma jornada em 3 etapas: a construção da visão, estabelecimento da consciência para a transformação, estar vivendo o momento presente e não permitir que as emoções nos levem a rechaçar as mudanças necessárias. Depois, o processo de execução, que todos nós conhecemos, né? Todos vivemos a execução, mas uma relevância extra a respeito do método. Então, a gente, de fato, sentar junto em equipe, sentar junto em departamentos diferentes para definir qual é o método que a gente atua, seja lá, né, em que área você esteja, mas essa organização está sincronizada por meio de métodos, mas utilizando a questão natural, né, da disciplina, dos rituais, para que você tenha essas mudanças de hábitos e estabelecimento da cultura. Gino, eu sou um aluno razoável? Entendi o que você falou? Perfeito, Marcelo. Uma bela visão, uma boa ideia sem execução não entrega resultado, né? Um sonho sem execução, né? Já se falou muito disso, né? Também não de nada vale, né? E obviamente criar essa consciência nas pessoas e conduzir as pessoas de forma muito próxima, com muita escutativa, é fundamental para que a gente tenha sucesso nessa jornada. Esse é o convite. E, acima de tudo, tem uma palavrinha em inglês, né, que fala enjoy the ride, né? A gente curtir essa jornada, porque o aprendizado ele é diário. Perfeito. Muito bom. Bom, você quer fazer algum agradecimento aí? Você quer fazer um comentário final? Bom, primeiro agradecer a você pela oportunidade dessa conversa, né? É uma reflexão que a gente no dia a dia, na correria, né? A gente acaba executando muito disso e é importante nesse momento aqui com você no podcast, né, a gente parar para refletir um pouco e ver quanto aprendizado tem ao longo dos anos, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso de forma intuitiva, um pouco pela experiência, mas é fundamental também a gente parar, refletir e também poder transmitir isso para outros, né? Para que as pessoas possam também fazer suas reflexões, ter os seus aprendizados e adaptar para as suas realidades de negócio. Ninguém é dono da verdade aqui, é simplesmente uma opinião, uma experiência aí com 30 e tantos anos de jornada e muito contente de poder compartilhar, né, de partilhar essa experiência com todos. Eu diria que a gente aprende ensinando, né, e nós ensinamos aprendendo. Eu sou muito sinestésico, sou muito próximo das pessoas, e isso tem sido uma constante aí na minha vida, tanto pessoal como profissional. E te agradeço pela oportunidade. Tudo bem. Eu agradeço a tua presença, né? E o ensinamento de tantos anos de experiência e vitórias. Eu acho que com certeza você aprendeu também com as dificuldades e as derrotas que certamente teve. Nossa, E que houve, muitas. né? Para todos que nos ouvem, né? Não pode ficar essa, essa, essa dúvida de que as derrotas nos ensinam, as dificuldades nos formam e elas fazem parte da jornada, mesmo em momentos difíceis, como muitos de nós estamos vivendo hoje. Você tem que aproveitar isso como aprendizado e educação, o que leva você a manter o que o Gino colocou, que é tão importante, que é a resiliência, a mãe
né, de todas as vitórias, é a resiliência, é a persistência. E para você que então, nos ouve, eu quero agradecer, esse é o motivo da gente estar aqui, trocando ideias e ensinando. O Gino vai ser convidado para uma masterclass para diretores executivos. Eu acho que além do podcast, a gente tem essa oportunidade de convidar outros diretores de outras indústrias, você trocar ideias, falar um pouco sobre esse método, esse formato de transformação que todos nós continuaremos necessitando tremendamente. Isso é um processo que não tem volta, né? Vamos continuar tendo que nos transformar, evoluir, crescer para vencer. Desejo a todos, então, sucesso e bons negócios.